Pública, preste atenção, hein? Deu um prazo de 15 dias para que a administração Sebastião Melo faça a contratação. Enquanto isso, começou a demolição das casas para ampliação lá do dique do Sarandi, na zona norte aqui de Porto Alegre. O repórter Matheus Goulart, inclusive, está ao vivo lá. Cadê o Matheus? Já tem o Matheus aqui no telão. Boa tarde, Matheus. Como é que está o andamento aí, o trabalho dos maquinários da Prefeitura? Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Aqui atrás de mim é um pouco do trabalho que já foi feito hoje pela manhã, depois dessa liberação da Justiça para a retomada da obra em cima aqui do dique da Zona Norte, o dique do Sarandi. O cinegrafista Nildo Reis mostra alguns dos tijolos, alguns dos escombros que sobraram depois desse trabalho. Algumas casas já foram demolidas aqui, é um trabalho de limpeza. Essas casas demolidas já estavam desocupadas, é a decisão da Justiça. Pode fazer a obra e pode tirar essas casas que já estavam desocupadas, que os moradores já saíram. Lá atrás tem algumas casas que seguem de pé e vão continuar de pé até que os moradores sejam realocados. Ao vivo conosco, o diretor-geral do DEMAI, Vicente Perrone, nos explica um pouco dessa situação, porque é uma decisão que vocês aguardavam para a retomada de uma obra considerada importante pelo departamento, mas que ainda tem alguns desafios para serem concluídos, que envolve não só o DEMAI, mas a Secretaria de Obras e principalmente o DEMAB, que me parece que é um protagonista dessa história também para a negociação dessas casas. Como que está o andamento dessa obra nesse momento agora que ela foi retomada? Boa tarde, Matheus, Mota, é um prazer falar com todos. Então aqui a gente teve ontem uma decisão bastante importante da Justiça que liberou a retomada dessa obra tão importante para a Zona Norte e para o Sarandi, né? Aqui houve, na enchente de 2024, um rompimento exatamente nesse local, a gente refez isso emergencialmente. Então, com a mesma empresa que vem fazendo tanto o dique da Fieres quanto o próprio dique do Sarandi aqui entre as casas de bomba 9 e 10, a gente já estava com o contrato pronto, iniciando a demolição e recebemos a informação há cerca de 3 meses atrás que não poderíamos mais continuar essa demolição por risco às famílias que aqui estavam. Então, a gente voltou aqui a atuar nessa região, então agora é a demolição desses escombros de residências já desocupadas, sem risco à população, essas 7 famílias que mantêm as suas residências aqui. Após isso, a limpeza e o início do empilhamento, vamos dizer, de argila compactada para garantir a segurança do Sarandi. Nessa manhã, quantas casas já foram tiradas pelas máquinas aqui, diretor? É bastante importante salientar que a contagem de casas é bastante dificultada porque muitas são residências divididas internamente, mas a gente chama de núcleos, né? Então aqui foi um núcleo, ali à frente, acho que é onde está sendo filmado agora, mais um, e lá à frente mais outro. Então são núcleos e tem algumas partes que uma casa está junta a uma ocupada, então a gente não pode fazer essa retirada, vamos dizer. Então, mas em torno de 10 a 15 casas, eram 25 os impetrantes da ação que não permitiu a nossa retirada, nossa continuidade de trabalho. Então, pensando que 7 ainda estão aqui, estamos falando de 18 locais onde morava 18 famílias. São 7 famílias que ainda estão aqui nesse processo de mudança, de negociações. Segundo o DEMAB, 4 delas já estão em negociação para mudanças. Isso também facilita essa obra aqui. Essas outras 3 famílias continuam em negociações com o DEMAB, com a Prefeitura de Porto Alegre. São dificuldades da obra envolvendo pessoas, difícil ter uma noção de quando que essa obra terminaria, a obra de reforma do dique. São 3 fases de obra, uma já foi concluída. Para essa fase aqui, superadas essas negociações com as famílias, superada também essa cheia da várzea do Gravataí, que continua bastante alto por aqui, o DEMAI tem alguma ideia de quando o dique vai ficar pronto para dar segurança para as famílias da Zona Norte de Porto Alegre, diretor? A gente acredita que em 3 meses essa obra está concluída. Como você mesmo comentou, a gente tem alguns ainda empecilhos dessas famílias. A baixa do rio Gravataí é bastante importante porque há intervenção na área molhada, como a gente chama. Então é preciso ter pelo menos a várzea do Gravataí mais baixa do que ela está agora, para a gente conseguir adentrar nessa área, fazer toda a base do dique, lembrando que cada metro que sobe são 2 de largura, então a gente tem 12 a 14 metros de largura nesse dique, então por isso a necessidade de retirada dessas residências para conseguir ter amplitude e segurança nessa questão. São 300 metros, a gente acredita que de 3 a 4 meses a gente finaliza, então até o final do ano mais ou menos. Diretor-geral do DEMAI, também na escuta agora do programa, Mota, se quiser alguma pergunta. Bom, eu estou pensando, são 7 famílias que ainda estão no local, 4
né, estão prestes a deixar aí a região do dique do Sarandi, mas 3 ficarão praticamente ilhadas no meio dos escombros das casas que já foram demolidas. O que está faltando para essas 3 famílias deixarem o local? É burocracia ou burocracia? É falta de assistencialismo por parte da prefeitura? O que está faltando para essas 3 últimas famílias deixarem essa região? Vamos lá, Mota. Obrigado pela tua pergunta, bastante importante esclarecer isso. A gente tem dado assistência ininterrupta a todas essas 57 famílias, assim como todas as outras famílias que estão em outros diques da cidade ou no quarto distrito também a gente tem essas situações, vamos dizer. O que acontece é que o programa que é referente a isso é o Estadia Solidária do governo federal, então eles precisam escolher uma casa que seja aprovada pela Caixa Econômica Federal e muitas vezes são residências que ainda não têm uma habitabilidade aprovada pelo órgão que vai pagar essa questão, que é no caso o governo federal e a Caixa Econômica Federal. Então a gente precisa que haja um entendimento entre essas famílias acharem uma residência e, como eles dizem, eles só querem sair chave por chave, quando tiverem a casa encontrada, comprada e aprovada. Então, é uma questão não tanto de burocracia, mas de achar uma residência dentro do valor, que são R$200 mil, fornecido pelo governo federal e que entre dentro dos parâmetros de habitabilidade da Caixa Econômica Federal. E se essas 3 famílias não encontrarem um local? Ou se tiver algum entrave junto à Caixa Econômica Federal, diretor? A gente tem diversos outros programas, por exemplo, o aluguel solidário, alguma coisa assim. Isso é do DEMAB, eu não tenho tanta particularidade com isso. Mas a gente tem dado todo o suporte, o aluguel, mas as pessoas ainda resistem. A gente acredita que com a limpeza de toda essa área, como você bem falou, as pessoas vão começar a sentir que o momento delas é de aceitar outra residência, de procurar outra residência. Então, o início das obras tem um papel psicológico também bastante importante, tanto nos órgãos governamentais, vamos dizer assim, quanto nas famílias, porque é importante que 30 a 40 mil pessoas aqui do Sarandi dependem dessa obra para não ter nenhum risco de alagamento das suas residências, né? Matheus. Mota, uma última dúvida para o diretor. A gente teve aquele vazamento pequeno aqui na quarta-feira, se não me engano, né? Houve uma mobilização aqui. Esse vazamento foi controlado já, pelo que a gente está vendo, o DEMAI atuou com argila aqui. Naquele momento, o prefeito Sebastião Melo tinha dito que a retomada das obras iria acontecer, mesmo até então a Justiça tendo proibido. Já tinha recebido 3 nãos da Justiça por aqui. O que sensibilizou a Justiça? O que aconteceu para que essa obra pudesse ser retomada depois de 3 nãos, 3 negativas do Poder Judiciário? Foi uma nova mobilização? Foi esse vazamento? O que a Prefeitura fez para que a Justiça se solidarizasse com o pedido de vocês? Eu acho que o principal argumento que foi utilizado já de outras vezes era a urgência da obra, né? A gente vê que Porto Alegre ficou suscetível a essas enchentes, a mudança climática é uma realidade, a gente tem aí diversas chuvas mais volumosas e o juiz tinha dito que a Prefeitura não tinha comprovado a urgência da demanda. Acho que essa subida do Rio Gravataí, do Rio Guaíba, corroborou com a decisão nossa de manter, de pedir novamente essa retomada da obra. Eu acho que isso, a infiltração foi a gota d'água, usando até uma metáfora aí, que fez com que o juiz se sensibilizasse. A gente fez mais laudos de necessidade que mostrou a urgência dessa obra. Então, acho que foi isso. Acho que a cheia do Gravataí, do Guaíba, mostrou ao juiz e ao Poder Judiciário a real necessidade e quem tinha a real razão nessa situação. Acho que tudo isso faz parte do processo democrático e a gente precisa entender que os técnicos do DEMAI e da Prefeitura estavam corretos nesse sentido e a gente vem fazendo esse acolhimento às famílias. Em nenhum momento deixou de se estar aqui presente, mas a gente precisa garantir a estanqueidade da cidade e a proteção contra cheias. Obrigado, Vicente Perrone, diretor-geral do DEMAI. Obrigado. Vou pedir meu fone de volta. Mota, vamos mostrar um pouquinho mais aqui. Esses são os escombros, algumas casas estavam aqui. Hoje pela manhã esse trabalho de demolição das casas, de limpeza do terreno e da remoção das casas que estavam já desabitadas começou. Lá atrás a máquina retroescavadeira está também organizada para esse trabalho de continuidade durante a tarde.
E é uma obra que depende de muitos fatores. Fatores humanos, como a retirada dessas outras 3 famílias que ainda estão sendo negociadas, e também do clima, Mota, porque o clima, a chuva, a cheia dos rios também dificulta o andamento dessa obra. E tem mais chuva prevista para esse final de semana, Mota, principalmente na região da Serra e dos vales. E a gente sabe que a bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, quando enche um rio lá no Vale do Taquari, por exemplo, o Rio Taquari, essa água desce. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas fez uma projeção de como que vai ser o impacto dessa cheia lá na região mais central, mais ao norte aqui do Rio Grande do Sul, aqui na região metropolitana. E estima que entre terça e quarta-feira o Guaíba, que deve ficar estável e até em tendência de queda durante esse início de semana que vem, na metade da semana pode subir de novo e chegar perto da cota de inundação. Vamos ver o que diz Rodrigo Paiva, o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Existe uma previsão de chuva forte para o final de semana, tá? Isso pode trazer uma manutenção desse cenário de níveis elevados, certo? Além disso, existe uma previsão de ventos fortes, possibilidade de ventos domingo. Isso também pode trazer elevações ao nível do Guaíba. Embora o nível reduziu um pouquinho nas últimas 24 horas, pode ser que ele reduza um pouquinho mais sábado, né, domingo, mas ele pode voltar a se elevar novamente, ficando próximo da cota de inundação, na nossa referência na régua da usina do gasômetro, né? Mota, o trabalho então vai continuar durante a tarde. A expectativa é que dure 15 dias esse processo de limpeza, claro, desviando das casas que ainda estão ocupadas, que a negociação não acabou ainda, delas e das vizinhas, claro, para não comprometer a estrutura dessas casas que as vizinhas, outras casas já foram demolidas aqui na zona norte de Porto Alegre, as eletroescavaderas logo mais funcionando novamente. Bom, para concluir, Matheus, eu já estou com a divisão de tela aqui também com a região da fronteira oeste, região noroeste do estado, com o nosso querido colaborador, grande jornalista Luciano Resmini. Só para concluir a sua participação, Matheusinho, esses escombros serão transportados, serão retirados aí junto do dique quando? Ou serão reaproveitados na própria reforma? A gente não tem essa informação, mas a gente sabe que lá atrás, por exemplo, ou aqui, são montanhas de escombros que certamente vão ser removidos aqui de alguma forma, porque o dique, a gente sabe que ele é reforçado com argila, que é um material que é impermeável, a água não consegue passar. A gente não sabe o quanto de escombro vai ser removido daqui, o quanto vai ser aproveitado, essa informação a gente não tem aqui, Mota. Tá certo. Bom, torcer para que não vire saco de areia, né? Como a gente mostrou durante a semana, ao invés de areia tinha lá escombros, entulhos de obra, né? Vamos torcer para que isso não aconteça. Obrigado, Matheus, parabéns pelo trabalho aí, agradeço ao Vicente Perrone por nós, tá? Obrigado. Agora sim, direto da região da fronteira oeste,